Fala, pequeno gafanhoto! Nesse vídeo aqui você vai ter a resolução de todas as questões de matemática da primeira prova da EA que aconteceu em 2021, todas resolvidas passo a passo. Eu também fiz todas elas de maneira separada, tudo isso tá na playlist da EA aqui na descrição, beleza? E nesse vídeo aqui eu fiz o compilado de todas as questões numa única pancada de resolução. Então você pode assistir questão por questão na playlist ou assistir toda a resolução aí, já pega seu caderno e vamos juntos pra cima. Aproveita porque a maratona vai ser boa, beleza? Então, 24 questões da EA resolvida pra vocês. Tamo junto, valeu. Segue o fluxo, vem que vem. Fala, pequeno gafanhoto. Professor Mike aqui com mais uma questão resolvida da prova da EA, a primeira prova de 2021. Sem muitas delongas, vem para o enunciado. Olha só. Sejam os arcos de 480 graus e menos 4π sobre 3 radiano no círculo trigonométrico. Esses arcos estão... Galera, questão muito clássica de manipulação ali no círculo trigonométrico. Já vou colocar ele aqui para a gente poder fazer essa gloriosa análise. E a primeira coisa que você tem que lembrar, né? Que o círculo trigonométrico, ó, até aqui é 90, aqui é 180, aqui 270, aqui 360. Quando o ângulo é maior que 360, significa que ele deu uma volta, né? Uma quantidade de voltas. Então, por exemplo, 480. 360 é uma volta. 360 mais 360 seriam duas voltas. Então, ele não dá mais de duas voltas. O que você tem que fazer, então? É simples, pequeno gafanhoto. É bem simples. Para você analisar, você vai pegar o 480 e vai dividir por 360. Show de bola? Nesse caso aqui, você não precisava nem dividir, ó. Ou dividindo, vamos lá. Você pega o resto, vai dar 1. E aí 480 menos 360 te dá como resultado 120. Então, o 480, ele é 360 graus mais 120. Tá beleza? 120 é um arco côngruo daquele camarada ali, 480. Então, quando passa, significa que ele deu uma volta mais um pedaço. Então, você tem ali o 120, ó. Veja que até aqui é 90, como eu disse, e até aqui é 180. Então, o nosso glorioso 120 seria mais ou menos aqui, né? Um arco, né, dessa medida aqui. 120 bateria mais ou menos aqui. Show do milhão? Então, o nosso 480, ele é equivalente, né, ao nosso 120. O problema está no menos 4π sobre 3 radiano. Aí o cara fala, pô, Michael, ângulo negativo, complicado. Quem acompanhou aqui as revisões do Praticando Matemática viu que não tinha muito caô, né? Não tinha muita dor de cabeça nesse caso aí. Por quê? Quando ele fala que é negativo, significa que ele está andando no sentido contrário. O sentido certo é esse aqui, ó. Positivo. Negativo é andar no sentido ao contrário. Então, primeiro, lembra que π radiano, 1π radiano vale 180 graus. Então, ó, menos 4π, eu vou trocar o π por 180. E aí estava aqui dividido por 3. Sendo que 18 por 3 vai ser igual a quanto, gente? 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, menos 4 vezes 60. Isso vai me dar 240 negativo. Significa que a partir daqui eu tenho que andar 240 negativo. Então, vamos lá. Ó. Andando até aqui é como se eu estivesse andando menos 90, beleza? Andando aqui de novo, outro menos 90. Então, já andei 180. Show de bola? 180 para chegar a 240 eu tenho que andar 60, tá beleza? Tem que andar 60. Então, observa que quando eu andar 60, vai bater aqui também. Aí tu fala, eita, Michael, é mesmo. Porque, ó, 120, então aqui eu posso puxar 60, né? Porque essa volta é 180. Abre 60, bate aqui. Show? É uma outra forma. É pura questão de manipulação do círculo trigonométrico mesmo. Aí a gente andou, ó, menos 90, menos 60. Opa! Bateu certinho no mesmo lugar. Então, esses dois ângulos são ângulos que estão no segundo quadrante e são côngruos, beleza? São arcos côngruos. Show de bola? Questão de manipulação bem clássica aí de trigonometria. Fala, pequeno gafanhoto! Mais uma questão da prova da EA resolvida. E olha que essa aqui é figurinha carimbada, hein? Essa é uma questão já repetida, basicamente. Ele só mudou a pergunta final, mas já foi cobrado algo bem parecido. Então vem comigo para a resolução. Porque ele quer o que nessa questão aqui, meu pequeno gafanhoto? A razão entre o perímetro do quadrado circunscrito
de raio 2 e o perímetro do quadrado inscrito a essa mesma circunferência. Então, primeiramente, vou tentar fazer aqui, né, o nosso caso 1. Quando ele está circunscrito, nossa mãe do céu, ó, quando ele está circunscrito é porque a circunferência está dentro, beleza? Quando ele está inscrito é porque a circunferência está fora, né? Então, esse caso aqui é o quadrado inscrito, esse caso aqui é ele circunscrito, tá beleza? Como a circunferência tem raio 2, gente, aqui é na visão além do alcance, é na visão Thunder, tá legal? Se o raio do quadrado, ó, nossa, se o raio desse círculo aí é 2, então veja que do centro até a borda é 2, também aqui vai ser 2. Logo, a medida desse raio aqui é todo esse segmento, desse lado, né? A medida desse lado aqui é todo esse segmento. Então, tem que esse lado vale 4. Deu bom, hein? Deu bom. Porque se esse lado vale 4, o quadrado possui todos os lados iguais. Então, o perímetro desse candanguinho aqui é 4 mais 4 mais 4 mais 4. Opa! Então, isso aí é 16. Tá joia? O outro candango, que é esse daqui, ele é um pouquinho só mais chato. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar com a diagonal, tá beleza? A diagonal do quadrado, a gente já viu em episódios anteriores que a diagonal de um quadrado você pode calcular como L raiz de 2, tá beleza? Então, ó, aqui ó, é o raio, aqui é o raio. Então, nesse caso que ele está dentro do círculo, beleza? Ele está dentro da circunferência, o que você vai fazer? Você vai ter ali que a diagonal do quadrado é o diâmetro, beleza? É uma questão bem clássica na real essa brincadeira aqui. Então, ó, a diagonal, que é L raiz de 2, a diagonal deu 4. Então, 4 é igual a L raiz de 2. O raiz de 2 vai dividindo, eu vou ter que meu L é 4 sobre raiz de 2. Então, eu vou ter que meu L, racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Eu vou ficar com 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, meu L é igual a 2 raiz de 2. Tá beleza? Show de bola? Sendo que ele quer ó, a razão, presta atenção, a razão entre o perímetro do quadrado circunscrito com o do quadrado inscrito. Só que olha só, cada lado aqui, a gente descobriu que é 2 raiz de 2. Temos 4 lados iguais, beleza? Então, você vai ter 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. 2, 4, 6, 8, raiz de 2. Tá legal? É o perímetro. Belezinha? Sacou? Saquei, Maico. Final da questão. Finish. 16 dividido pelo quê? 8 raiz de 2. Simplifiquei aqui, ficou 2 sobre raiz de 2. Racionaliza, né, pequenino gafanhoto? 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vapo. Raiz de 2 é a nossa resposta e bate com a nossa gloriosa letra D. Questão clássica, já cobrada em episódios anteriores. Vamos lá, pequenos gafanhotos, mais uma questão resolvida aqui para vocês. Questãozinha de geometria espacial sensacional. Geometria espacial, né? Para quem é aluno do Praticando a Matemática sabe que é geometria especial. Então vamos lá, vamos para esse enunciado que diz o quê? Ó? A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é de 2A ao cubo, a altura da pirâmide de aresta A... Galera, como é que vai funcionar essa brincadeira aqui? Ó? De maneira bem simples, eu vou desenhar aqui um cubo, né, mais ou menos, só para a gente poder situar o que está acontecendo. Então, olha só, eu tenho um cubo de aresta A e eu tenho uma pirâmide onde uma das faces de um cubo, né, a base dela é uma das faces do cubo. Então, eu tenho uma pirâmide que a base é um quadrado. Beleza? Que as faces do cubo formam o quê? Quadrado. Então, é uma pirâmide que a base ali é um quadrado de lado A. Show? E aí, a pergunta dele é justamente qual é a altura dessa pirâmide. E aí, para você matar essa questão, o que você precisava lembrar? Que o volume do cubo ele é calculado como aresta ao cubo. Tá beleza? E o volume de uma pirâmide é calculado como área da base vezes a altura sobre 3. Como a minha base é um quadrado, então vai ficar
A ao quadrado, né? Lado vezes lado, que é a área do quadrado, vezes a altura, que é o que eu quero, sobre 3. Mas, pequeno gafanhoto, a questão falou que a soma desses volumes é igual a 2a ao cubo. Beleza, Maico. Então, como é que vai ficar então essa brincadeira? Vai ficar aqui a ao cubo mais a ao quadrado vezes h sobre 3 tem que ser igual a 2a ao cubo, sendo que nossa missão é encontrar o valor do h. Então, a gente precisa isolar o h na equação. Tranquilo? Tranquilo, Maico. Então, vamos lá. Tira o glorioso e poderosíssimo MMC. Tá legal? MMC de 3 e 1 vai ser o próprio 3. Então, 3 dividido para 1, 3. 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 1, 3. Segue o fluxo, ó. 3 vezes a ao cubo vai dar 3a ao cubo. 1 vezes a ao quadrado h vai dar a ao quadrado h. 3 vezes 2a ao cubo vai dar 6a ao cubo. Eu preciso isolar o valor do h. Exato. Então vai, manda brasa. H ao quadrado vezes h h ao quadrado é ótimo, né? A ao quadrado vezes h é igual a 6 ao cubo menos 3a ao cubo. A ao quadrado vezes h, 6a ao cubo menos 3a ao cubo, 3a ao cubo. Beleza? Eu preciso isolar o meu h. Então, eu vou ter que h é 3a ao cubo dividido por a ao quadrado. Passei o a ao quadrado para lá dividindo. A ao cubo dividido por a ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes. Então, eu encontrei que o meu h é a mesma coisa que 3a. Lembrando que a era a aresta do cubo. Tá, beleza? O a era a aresta do cubo. Então, essa altura da pirâmide é o triplo da aresta A. Beleza? O que bate com a nossa gloriosa letra B. Olha só, vamos para essa questão aqui. Olha só, vamos para essa questão aqui, que é uma questão, na minha opinião, uma das mais difíceis da prova da EA, essa primeira prova que aconteceu. Ele pega um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado e ele vai rotacionar em torno de um dos seus lados. Eu vou rotacionar em cima daquele lado ali que eu botei a setinha, tá beleza? Nisso que eu coloco em cima daquele lado ali, a rotação, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você pegar ele e rodar assim, veja que vai ficar uma parada mais ou menos assim, ó. Você vai ter essa parada. Show! Pô, Maico, não entendi. Olha só. Aqui seria 6 e aqui seria 6. Imagina aqui, para o meu desenho não estar proporcional, se a gente pegar ele e dar uma ligeira guaribada no desenho, ó. Dá uma ligeira guaribada no desenho. Dá para tentar ver que aqui é 6, 6 e esse segmento aqui é 6, que é justamente o triângulo equilátero que estava ali. Só que quando você rotaciona ali, ó, vai formar dois cones. Show! Só que a brincadeira dessa questão é, como tudo aqui é 6, então para cá fica 3, para cá fica 3. Eu preciso encontrar o volume desse cone aqui, ó, que tem altura 3, tá beleza? Tem altura 3. Aqui ele tem geratriz 6. Ele tem geratriz 6. Mas você podia encontrar aquele raio, ou você joga o Pitágoras ali, mas eu visualizei o seguinte, ó. Se você calcular a altura do triângulo equilátero, ela tem uma fórmula. Essa altura ela é L raiz de 3 sobre 2. Como o meu lado vale 6, então fica 6 raiz de 3 sobre 2. Então fica 3 raiz de 3. Então essa alturazinha aqui seria equivalente a essa medida ali, ó, que é o raio. 3 raiz de 3. Assim como para cá, ó, teria também 3 raiz de 3. Pegou a visão? 3 raiz de 3. Calcula esse volume aqui. Como é que é o volume de um cone? O volume de um cone é π r ao quadrado. Aqui no caso o raio está sendo 3 raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura que está sendo 3. Tudo dividido por 3. Beleza? Volume do cone. Vapo, π, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 cortou. Show de bola? Então vai ficar 27π. Mas como eu fiz o de cima, o de baixo é equivalente, você multiplica por 2 e encontra 54π. E aí vai dar a nossa gloriosa letra A. Na minha humilde opinião, uma questão difícil de visualizar.
difícil. Eu só consegui visualizar quando eu tombei o triângulo e rodei ele assim. E aí tem outras formas de você visualizar também. Eu creio eu que teve aluno que fez de maneira diferente. Mas na minha visualização, eu fiz desse jeito e achei 54. Questão muito bonita. Curti muito essa questão. Achei uma das mais complicadas dessa prova da EA, que veio bem no padrão, essa primeira prova de 2021. Se seno de 2x, eu vou até escrever isso aqui melhor, como é no dia da prova, a gente está pegando direto da prova. Ele está falando que o seno de 2x, ele vale 1/3, tá beleza? Aí ele quer que a secante de x dividido por seno de x, beleza? É igual a... Só que olha só, gente. Quem é secante e quem é cossecante, tá legal? Quem é secante e quem é cossecante? Secante, a gente tem que lembrar que é o quê? O que é secante? Secante, dá vontade de falar que é o inverso do seno, mas não é, tá beleza? A secante ela é o inverso do cosseno, então a secante é 1 sobre cosseno, tá beleza? É 1 sobre cosseno. Aí ele está fazendo a divisão de 1 sobre cosseno por seno. Show de bola? Para isso, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá legal? Então, aqui vai ficar, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E daqui eu vou ficar com 1, tá legal? 1 dividido por cosseno vezes seno. Mexi na pergunta dele primeiro. Agora, se você lembrar quem é o seno de 2x, tá legal? Quem é o seno de 2x? Você pode fazer isso de duas maneiras. Lembrar direto quem é o seno de 2x, beleza? Se você lembrar direto quem é o seno de 2x, acabou, cara. Fórmula do arco duplo. Fórmula do arco duplo. Uma pancada só você consegue resolver a questão. Beleza? O seno de 2x, ele vai ser o quê? Ó, você pode fazer assim, ó. Deixa eu sair aqui da tela. O seno de 2x, você pode fazer assim, ó. Tipo, Michael, na hora eu esqueci como é que eu faço ali o seno de 2x, do arco duplo. Tá, beleza? Você esqueceu. O seno de 2x, ele é 2 vezes seno x cosseno x. Mas, se você esquecesse, o seno de 2x é o seno de x mais x. E aí, como é que é a fórmula do seno da soma? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, ficaria seno x cosseno x, seno x cosseno x, 2 vezes seno x cosseno x. Tá legal? Só que, olha só, 2 vezes seno x cosseno x, pelo que a questão está me falando, que o seno de 2x vale 1/3. Então, aqui, ó, vale 1/3. Seno x cosseno x é igual a... O 2 vai dividindo 1/6. Tá, beleza? 1/6. Então, olha aqui, ó. O seno de x vezes o cosseno de x vale 1/6, porque eu peguei esse 2 aqui, e passei para cá, colado com 3. 3 vezes 2, 6. Beleza? O que acontece? A nossa pergunta que a gente tinha desenvolvido primeiro era isso aqui que eu tinha que resolver, né? Quanto que vale 1 sobre cosseno vezes seno? E eu descobri que o cosseno vezes seno é 1/6. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 6. Beleza? Se dá 6, aqui no caso é a letra B, né? Aqui tá assim, ó. Só pra gente poder situar, tá? Letra A, 8. Letra B, 6. Letra C, 4. Letra D, 2. Então, aqui no caso foi letra B. Beleza? Show de bola? Muito maneira essa, né? Manipulação da trigonometria na raiz. Na raiz do problema. Tranquilo? Vamos lá, pequeno gafanhoto. Mais uma questão da prova da EA resolvida. Vem comigo que eu tô resolvendo todas as questões sem muitas delongas. Vamos para o enunciado que diz o que para você, pequenino gafanhoto? Olha só, a questão, ela tá te dizendo o seguinte, ó. Uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo, composto por 2 círculos concêntricos dividido em 6 setores circulares de 60 graus. Beleza? Se o raio do maior círculo mede 10 e o menor
medir 8. Toda a área rachurada em cinza mede em π centímetros. Cara, questão muito tranquila de área rachurada. Parece que ela é muito difícil, mas na verdade basta o aluno ter uma visão além do alcance, aquela visão Thunder, beleza? Observa, ó, que eu posso pegar essa parte pintada, por exemplo, e colocar nessa parte branca aqui, beleza? E essa outra parte pintada eu posso colocar, sem medo de ser feliz, nessa parte branca aqui. Show? E essa parte aqui pintada eu posso colocar nessa parte branca aqui. Então, o que acontece? A área que eu estou calculando, na verdade, né, que é a área rachurada, virou a área daquele círculo ali, só que a metade, né? Apenas a metade. Então, você faz uma transposição ali da figura. Você pega uma parte escura, joga na parte branca. Uma outra parte escura, joga na parte branca para compensar. E aí, o que você tem no final da história? Que você tem que calcular metade da área do círculo maior. Tá, beleza? Que ele falou que tem raio 10. Show de bola? Então, se a gente calcular metade da área de um círculo de raio 10, tá resolvido o nosso problema. Então, como é que é a área de um círculo? πr ao quadrado. Eu preciso fazer πr ao quadrado sobre 2. Acabou. Então, vai ficar π, o raio que é 10, 10 ao quadrado sobre 2. Então entendi, agora saquei. Caiu por terra, caiu. 100 ao quadrado, ó, 10 ao quadrado vale 100. E 100 dividido por 2 dá 50π. Então, a única sacada que você precisava diferente nessa questão era ter essa visualização. Até porque calcular cada pedaço separado ia te dar um trabalho surreal. Fala, meu pequeno gafanhoto! Mais uma questão da prova da EA resolvida para você passo a passo. Estamos resolvendo todas as questões dessa primeira prova da EA. E olha que maneiro, ó, questão de geometria espacial mais uma, né? Geometria espacial reinou nessa primeira prova aí. E vamos juntos, porque é uma questão de geometria espacial, mas você trabalha com o conceito da gloriosa geometria plana, beleza? Então vamos lá. O que o enunciado está falando para você? Está falando o seguinte, ó. Ele diz para ti que um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio da base e 10 centímetros de altura terá toda a sua superfície lateral revestida por uma fita de 0,5 centímetros de largura. Até coloquei aqui, ó, 0,5 centímetros, né? Eu tive que fazer o desenho no braço porque enquanto eu estava gravando essa resolução, a banca não tinha disponibilizado o caderno de provas ainda, beleza? Aí ele está falando, considerando π 3,14 e que não haverá sobreposição de fita, será necessário uma quantidade mínima de pontinho, 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 metros de fita para realizar essa tarefa. Cara, questão bem de boa. Então, primeira coisa que você tem que saber é quantos rolinhos desse, cada rolinho vale 0,5. Lembra que o cilindro tem 10 centímetros de altura, tá legal? E que a largura de cada rolinho desse é 0,5. Beleza, Maico, tá, mas e aí? O que vai acontecer? Eu vou chorar? Como é que vai funcionar essa brincadeira aí? É bem de boa. Você vai ter um total de N círculos desse, tá legal? Então, ó, N círculos vezes 0,5, N espirais dessa de 0,5, tem que dar a altura de 10, beleza? Então, eu vou ter N pedaços desse. Então, ó, vai ter um outro pedaço aqui, um outro aqui, um outro aqui, um outro aqui. Quantos desses eu vou ter? Não sei, chamei de N. E isso vezes 0,5, que é a altura de cada um, tem que dar a altura do cilindro. Show de bola? Daí você vai ter que o meu N, ele é 10 dividido por 0,5. Só que quando você divide alguma coisa por 0,5, tem um macetão do Maicão, você sabe qual é o macetão do Maicão? Dividir alguma coisa por 0,5 é a mesma coisa que dobrar, né? Multiplicar por 2. Então, você vai ter 20 discos desse. Tá, beleza? Só que, olha só. Quanto de fita você vai gastar? E é aqui que você tem que tomar muito cuidado. Quando você dá uma volta, você está fazendo o comprimento de uma circunferência, tá, beleza? Comprimento da circunferência que está ali na base. Então, ó, uma volta é 2πr. Você vai ter que dar quantas voltas dessa para fechar o cilindro? 20, tranquilo? Então, você faz o comprimento da circunferência e multiplica por 20, beleza? Sacou? Show de bola, Maico, entendi. Então, ó, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, você vai ter 2 que multiplica 3,14, porque a questão mandou trocar o π por 3,14, tá beleza? Vezes o raio, que vale 5. Show! Sendo que 5 vezes 2 dá 10, então eu posso falar que isso aqui é 10 vezes 3,14. Show de bola? Show de bola, Maicão.
3,14 vezes 10, eu ando com a vírgula uma casa para a direita. Então, 31,4 centímetros é o que eu gasto no comprimento de uma circunferência daquela. Mas eu possuo 20. Então, você faz 31,4, multiplica por 20. Tá, beleza? Você vai ficar com 31,4 vezes 20 é igual a 628 centímetros. Mas ele quer em metro. E aí, se você quer em metro, centímetro para metro, basta dividir por 100, né? Então, fica 6,28 metros. Porque você tem aqui, ó, metro, decímetro, centímetro. Eu volto duas casas na minha tabela de conversão. Então, voltou duas casas, 6,28. Bate com a nossa gloriosa letra B. Vamos lá, pequenos gafanhotos. Mais uma questão da EA resolvida para vocês. Dessa vez, uma questão puramente de manipulação de fórmula. Sim, era uma questão que eu queria que você só manipulasse ali a fórmula da combinação simples. Então, vamos lá, sem muitas delongas, para esse enunciado. Vamos lá. Simplificando essa expressão aí, encontramos... Beleza. Primeira coisa aí, ó. Quando a gente tem combinação de N elementos tomados P a P, é uma questão bem clássica da EA, essa questão aí. Já foi cobrado questão exatamente parecida, mudando o valor, com a fórmula do arranjo, com a fórmula da permutação, misturando todas elas. Mas o importante é você lembrar que numa combinação, quando você vai calcular, combinação de N P a P, fica N fatorial dividido por P fatorial e aqui embaixo o N menos P fatorial. Basicamente é isso que você vai utilizar para resolver aquela brincadeira. Então eu vou calcular a combinação que está em cima e depois a combinação que está embaixo. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Combinação de cima. Quem é a combinação de N 4 a 4? Ó, N fatorial dividido por 4 fatorial. Beleza? E aqui vai ficar o quê? N menos 4 fatorial. Show de bola? Tranquilo? Combinação de N menos 1, 3 a 3. Então, combinação de N menos 1, 3 a 3, eu vou ficar com N menos 1 fatorial, dividido pelo quê? Por 3 fatorial. Show de bola. E aqui, N menos 1 menos 3 fatorial. Isso vai me dar N menos 1 fatorial. Aqui o 3 fatorial. E N menos 1 menos 3 vai me dar N menos 4 fatorial. Show do milhão? Sendo que ele está dividindo, ó, N fatorial, que é aquela combinação ali, né? 4 fatorial, N menos 4 fatorial. Ele está dividindo isso por N menos 1 fatorial. Beleza? Aqui 3 fatorial e aqui o N menos 4 fatorial. Então, a primeira combinação em cima, a segunda combinação embaixo. O resto é história, né? Vamos lá. Divisão de fração. Repete a primeira. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3 fatorial. N menos 4 fatorial sobe. E aqui embaixo o N menos 1 fatorial desce. E agora, a brincadeira é você simplificar. Ó. Esse cara morre com esse. Tranquilo? 3 fatorial. Olha só. 3 fatorial. Eu posso desenvolver sendo 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você concorda comigo? O N fatorial eu vou desenvolver para lhe cortar com N menos 1. Então, ó, N fatorial é N, que multiplica N menos 1 fatorial. Beleza? Dividido. Aí, antes aqui eu tenho que multiplicar o 3, 2 e 1, né? O 1 nem precisava colocar, mas é só para você situar. O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui o N menos 1 fatorial, que eu desenvolvi. Corta ali a brincadeira, ó. Tchu, tchu. 2 morre com 2, 3 morre com 3, 1 morre com 1. Então, no final de tudo, eu só fiquei com o quê? Com N sobre 4. Essa aqui é a nossa gloriosa resposta. Pegou a visão? Uma bola é lançada verticalmente para cima. Sua altura H é calculada em relação ao solo T segundos após o lançamento. O T, que é o tempo, está no intervalo definido de 0 a 4 segundos. Pode ser calculado. Você tem a função H, né? H em função do tempo, que é menos T ao quadrado, mais 2T mais 8, beleza? E ele quer a altura máxima. Há uma questão
clássica, muito clássica mesmo. Muito clássica. Essa daí, pô, eles brincaram. Por que é clássica, Michael? Porque, pô, ele tá falando aqui, ó. É uma função quadrática com cavidade assim. Então, quando ela é assim, ela tem máximo. Esse eixo aqui é o tempo, esse eixo aqui é a altura. Então, ele tá te perguntando o y do vértice. Tá legal? Mas para poder calcular o y do vértice, o que eu vou fazer? X do vértice, ele é menos b sobre 2a. Então, ele é menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Ele é menos 2 sobre menos 2. Então, ele é 1. Quando a gente calcula o f do x do vértice, como assim, Maicon? Quando você pega o x do vértice e coloca na função quadrática, o resultado que sai é o y do vértice. Beleza? Falo isso em vários vídeos aqui do canal. Então, se eu pegar o meu x do vértice, que é 1, e colocar na função, o que eu vou obter? Eu vou obter o seguinte, ó. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 8. Menos 1 mais 2, mais 8. 8 com 2 dá 10, com menos 1 dá 9. E aí dá a letra C. Fala, pequeno gafanhoto, professor Michael aqui com mais uma questão da prova da EA resolvida para você, mais uma questão de geometria analítica, uma questão bem legal, porque ele está falando aqui, ó, que eu tenho um ponto P, show de bola, vamos para a resolução logo, sem muitas delongas e sem muitos mistérios. Ele fala aqui que eu tenho um ponto P, ele quer saber o que esse ponto é da primeira circunferência e o que esse ponto é da segunda circunferência. Como as equações dessas duas circunferências já estão na forma reduzida, acabou. Não tem muita dor de cabeça, não tem muito choro, não tem muito ranger de dentes. Por quê, Michael? Basta você pegar o ponto e tacar na equação, ó. Esse é o valor de x, esse é o valor de y. Então, quando eu faço isso, eu vou ficar com 1 mais 1 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado. Beleza? Taquei do lado esquerdo. E aí eu vou ver o que isso aqui vai dar. Se o resultado for igual a esse daqui, o ponto ele pertence. Se o resultado for maior, ele é exterior. Se o resultado for menor que aquele valor ali, ele é o quê? Interior. Beleza? Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Tá legal? 2 ao quadrado é 4, mais 1 aqui vai ser igual a 5. Então, esse primeiro ponto, como eu taquei ele aqui do lado esquerdo e deu 5, 5 é menor que 9. Então, ele é interior. Show de bola? Vou colocar agora na outra. Aqui vai ficar, ó, 1 menos 3 ao quadrado, mais o y agora do ponto é 4 menos 5 ao quadrado. E vou fazer a conta. Vai ficar menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Sendo que menos 2 ao quadrado é 4 e menos 1 ao quadrado é 1. Então, de novo, vai dar 5. E se de novo deu 5, aqui também ele vai ser interior. Beleza? Porque 5 é menor que 16. Então, interior, interior, bate com a nossa gloriosa letra D. Fala, galera, professor Michael aqui trazendo para vocês mais uma questão da EA resolvida, mais uma de geometria analítica, sem muitas delongas, vamos para a resolução dessa questão aí, onde ele fala o que para você, ó? Ó, dadas as retas R, tá beleza? S e T, pode-se afirmar que todas as três retas, pequeno gafanhoto, estão na forma que a gente chama geral, tá legal? Então, eu tenho a primeira reta, 2x menos 3y mais 9, igual a 0, que é a reta R. E aí, qual é o bizu? Pega o bizu. É o seguinte, ó. Para você achar o coeficiente angular de uma reta, ela tem que estar... Na verdade, né? Muita gente faz o quê? Transforma ela para a forma reduzida e pega esse valor aqui. Show! Mas, quando a gente tem uma forma geral, né? Que é essa forma aqui, como você pode encontrar o coeficiente angular? De maneira rápida e sem ter muitos problemas. Você faz menos A sobre B, tá legal? Menos A sobre B já vai te dar direto o coeficiente angular, que na forma reduzida seria como se fosse o M. Caraca, Michael, só isso, ó. Então, aqui eu vou chamar de M1, né? Coeficiente angular da reta 1, menos o A, então no caso ali seria menos 2, sobre o B, que é menos 3.
Então, 2/3, beleza? Segue o baile, então. Faz agora o mesmo processo para as outras. Ó, a reta S. A sua reta S, ela é 8x menos 12y mais 7 igual a 0. Então, meu pequeno gafanhoto, você teria aqui que o nosso M2, né, seria menos o A, que é 8, sobre o B, que é menos 12. Dá para simplificar por 4. Então, você vai ficar aqui com 2/3 também. Show de bola? Tranquilo? E ali, por fim, na nossa reta que ele chamou de T, nós temos aqui, ó, 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Daí você vai ter o coeficiente angular M3, que seria menos o A sobre o B, menos 3 sobre 2. Beleza? E aí, só para você entender, ó, o que significa ali, ó. Para elas serem coincidentes, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular, beleza? O mesmo coeficiente angular. E eu consegui ali simplificar toda aquela reta e dar a outra. Show de bola? Para elas serem paralelas, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular. E para elas serem perpendiculares, a gente tem que lembrar a relaçãozinha ali, né? Que o coeficiente angular da primeira vezes o da segunda tem que ser igual a menos 1. Vamos ver qual alternativa bate aí nessa brincadeira? Então, na letra A, ó, RT são paralelas. Ó, RT são paralelas? Não, o coeficiente angular não é o mesmo. Então, a letra A falhou. RS são coincidentes. O coeficiente angular é o mesmo, significa que elas são paralelas. Ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Mas aqui, ó, 9 vezes 4 não dá 7. Então, elas não são coincidentes. Então, aqui também falhou, né? ST são perpendiculares. Ó, o coeficiente angular da S é 2/3. O coeficiente angular da T é menos 3 sobre 2. Quanto que dá isso aqui, ó? Simplificou, dá menos 1. Se a multiplicação dos coeficientes angulares foi igual a menos 1, então, de fato, elas são, sim, perpendiculares. Então, é a nossa letra C de casa, beleza? Fala, pequeno gafanhoto! Professor Maico aqui com mais uma questão da prova da EA resolvida. Vem comigo, vamos juntos, porque a questão de geometria analítica é uma questão bem clássica, muito bonitinha para ser resolvida, tá legal? Vem comigo que o enunciado diz o seguinte, ó. Seja R a reta determinada por A e B, o ponto de abscissa 8 pertence à reta... o ponto de abscissa 8 que pertence a R possui ordenada igual a... Cara, questão bem de boa. Acha a equação da reta, beleza? E substitui x por 8, né? Porque a abscissa é o valor de x. Ordenada é o valor de y. Caramba, Michael, só isso. Então, ó, lembre-se. Uma reta na forma reduzida a gente escreve como y igual a mx mais n. Onde m é o coeficiente angular e n o coeficiente linear daquela reta. O que acontece? O coeficiente angular da reta é calculado como y2 menos y1, x2 menos x1. Tranquilo? Como eu tenho os dois pontos, fica muito de boa calcular isso. Ó. O y do segundo ponto é menos 1, o y do primeiro ponto é 5. Beleza? X do segundo ponto é 6, x do primeiro ponto é 3. Então, eu vou ficar com menos 6 sobre 3, que dá como resultado menos 2. Belezinha? Belezinha, Maico. E agora? Chora? Não, pô, claro que não. Você vai pegar um ponto da tua reta, né? Por exemplo, eu vou pegar o segundo ponto, vou colocar na reta. Quando eu faço isso, ó, o y, como aquele ponto ali que eu peguei, o y vale menos 1. O m, eu acabei de encontrar o valor, menos 2. O x é o x do ponto que eu estou pegando, que aqui no caso é 6, mais o valor do n. Então, eu vou ficar com menos 1. Aqui vai ficar menos 12 mais o valor do n, menos 1. O 12 vai vir para cá somando, tudo isso é igual a n. Ou seja, o meu n vale 11. Se o meu n vale 11, pequeno gafanhoto, eu encontrei que a minha equação da reta é y igual a menos 2x mais o n que vale 11. Acabou aí? Não. Coloca x igual a 8, y igual a menos 2 vezes 8 mais 11. E aí você vai ficar com menos 2 vezes 8, menos 16, mais 11, tá legal? Então, o y é igual a menos 5. Lembrando que eu coloquei o x igual a 8, porque ele falou qual é a ordenada quando a abscissa é igual a 8. E se dá menos 5 da nossa gloriosa e poderosa letra D de dado.
Fala, meu pequeno gafanhoto, vamos que vamos resolver mais uma questão da EA. Ó, mais uma questão da EA resolvida aí pra você, uma questão de estatística, basta você interpretar direitinho como é que funciona a brincadeira e vamos juntos para mais uma resolução bonita, ó. O gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetros por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos que percorrem 10 km ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a pontinho, 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 porcentagem do total. Beleza? Galera, bem tranquilo aqui, ó. Consumo quilômetro por litro, número de veículos, tá? Desculpa pela imagem do gráfico, que quando eu estou gravando essa resolução aqui, a banca ainda não disponibilizou a prova, o PDF da prova, né? Então eu tive que pegar de um scan aí que um aluno me enviou e é isso, tá? Então, vamos lá. Ele quer que faça 10 km ou mais. Então veja que a quantidade de litros está aqui embaixo, ó. 10 ou mais, então é toda essa faixa aí que eu vou colocar de vermelho para você. Show de bola? Sendo que quantos veículos nós temos nessa faixa aí, ó? Nós temos aqui, ó, nesse intervalo eu tenho 12 veículos, tá beleza? No outro intervalo eu vou ter 14 veículos, beleza? E no último intervalo eu tenho 8 veículos, beleza? Tranquilo? Então é bem de boa a interpretação de gráfico, tranquilona. Você vai ter aqui, ó, 34 veículos. De um total de quantos? Aí você faz aqui, ó. Até aqui eu tive 34 veículos, beleza? Show de bola? Aí você faz a soma ali do que tá faltando, ó. No primeiro intervalo você vai ter ali, nesse intervalo aqui na verdade, né? De 8 a 10, 10 veículos, beleza? E de 6 a 8 eu vou ter 6 veículos, beleza? Então você vai ter ali 34, o total seria o 34 mais o 16. Eu teria um total de 50 veículos. Ah, Maicon, entendi, tô entendendo. Agora, basta você fazer uma regrinha de 3, exato. 34 equivale a X%. Todos os veículos, que significam ali o total de 50, vai valer 100%. Só resolver a regra de 3 que tá tudo certo e você corre pro abraço, tá? Você vai ter ali, ó, 50x é igual a 3.400. Corta esse zero com esse zero. 5x eu vou ter que é 340. Então, o meu x ele é o 340 e o 5 que vai dividindo. 340 dividido por 5, meu pequeno gafanhoto, te dá como resultado 68, tá legal? 68%, então vai bater com a nossa gloriosa letra C. Questão que tinha uma interpretação ali um pouco mais rebuscada, mas é uma questão de estatística, né? Não é fora do comum a EA cobrar isso, beleza? Para você. Ele fala, ó, se log de 2 é 0,3 e log de 3 é 0,5, é uma questão clássica. Então, o valor de... Deixa eu sair daqui para a gente copiar esse log aí. Olha só, ele quer calcular o log de 0,0072, tá beleza? Show de bola? Dividido por log de 5. Tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, mexer nesse 0,00072. São logs decimais, né? Que a base é decimal, que a gente não precisa colocar. Beleza? E esse 0,00072 aí, talvez isso tenha enrolado muita gente, ó. Porque isso aqui eu posso escrever como 72, beleza? Dividido por 10 elevado a menos 4. Opa, Maicon, que pulo do gato maligno foi esse aí? Olha só, o pulo do gato foi o seguinte, ó. Perdão, gente, olha só. Para cada casa com a vírgula ali, né, para a direita, ó, como é que a gente fazia aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 casas para a direita é porque o expoente era negativo, beleza? Quando você divide 72, quando você divide 72, aqui eu botei errado, né? Quando você divide assim, ó, 1, 2, 3, 4, ó, divide por 10.000. Quando você divide 72 por 10.000, o que você tem que fazer? Pegar a vírgula e andar 4 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 e coloca vírgula, beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que 72
vezes 10 elevado a menos 4. Tá legal? Porque, ó, dividir por 10.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 4. Show de bola? Beleza? Tranquilo? E aí é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou escrever aquele log. Vou escrever aquele log sendo o seguinte. Log de 72 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por log de 10 dividido para 2. Pô, Michael, que mandrake foi esse aí? 5, gente, é 10 dividido por 2. Essa jogada é bem clássica. Bem clássica. Então, o log de 72 vezes 10 elevado a menos 4, como é um produto, fica log de 72 mais log de 10 elevado a menos 4. Dividido, e aqui é uma divisão. Então, fica log de 10 menos log de 2. Tranquilo? Aí, uma coisa que você precisava fazer era fazer o quê? 72 e dar uma fatorada nele, né? Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, ele era 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Show de bola? Então vai ficar logzão da massa de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Peteleca aqui, ó. Petelecou. Peteleca esse brinquedo para cá. Fica menos 4 que multiplica log de 10 na base 10, né? Só tô colocando aqui que a gente vai usar a propriedade. Log de 10 na base 10 é 1. Aqui embaixo já apareceu ele, né? E o log de 2, pelo que o nosso enunciado glorioso falou, é 0,3. Aqui, log do produto de novo. Então, fica log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado menos 4, né? Porque esse logzão aqui da massa vai dar 1. Esse logzão aqui vai dar 1. Show de bola? Show de bola, Maicão. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. E aqui embaixo vai ficar 0,7. Trunks, trunks. Trunks, trunks. Beleza? Peteleca, peteleca vai ficar 3 log de 2 mais 2 log de 3 menos 4 dividido por 0,7. 3 log de 2, 3 que multiplica 0,3. 2 log de 3, 2 que multiplica 0,5. Beleza? Menos 4 dividido por 0,7. Agora o resto é história, né, gente? 3 vezes 0,3 dá 0,9, né? 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. 3 vezes 0,3 dá 0,9. Mais 1. Menos 4, menos 2,1. Dividido por 0,7. Tá beleza? 2,1 dividido por 0,7 dá 3. Como tá com menos ali, menos 3, letra A de aprovação. Questãozinha bonitinha, formosa, linda, cheirosa, trabalhosa também, tá? Trabalhava com muitas propriedades ali. Tô tentando ver se tinha como fazer de um jeito mais rápido, porque esse foi meu primeiro pensamento, né? Lembrando que eu peguei a prova agora junto com vocês, olhei por alto e selecionei uma questão para fazer. Vamos lá, a questão fala o seguinte, ó. Em uma classe da primeira série do curso de formação, as idades dos alunos se distribuíram conforme a tabela. Dessa forma, a idade média... Gente, de boa. Boazaça essa. Por que é de boa? Por causa do seguinte, ó. Você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Chorar? Não. Você tem que calcular a média ponderada ali. O que é a média ponderada? O que é a média ponderada? Você vai pegar a média. Calma aí, gente. Eu estava só mexendo na configuração aqui. Você vai pegar o seguinte, olha aqui, ó. A média, você vai fazer o quê? Isso aqui embaixo é frequência. Tá, beleza? Em porcentagem. Então, se você parar para ver, aquela soma de baixo ali, ó, como está em porcentagem, tem que dar 100%. Então, ele já te deu uma dica de que você não precisava somar todo mundo no braço. Você vai ter que dividir geral por 100, tá beleza? Porque está em porcentagem. E a média ponderada, ela pega o valor e multiplica pela repetição. Então, ó, multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Então, você fica com 18 vezes 40, mais 19 vezes 30,
mais 20 vezes 17, mais 21 vezes 10, mais 22 vezes 3. Tá legal? Então, ó, 18 vezes 40 vai te dar como resultado 720. 19 vezes 30 vai te dar como resultado 570. 20 vezes 17 vai te dar como resultado 340. 21 vezes 10 vai te dar como resultado 210. 22 vezes 3 vai te dar como resultado 66. Dividido por 100. Como é dividido por 100, é tranquilo. É só andar com a vírgula 2 casas para esquerda. Tá legal, pequeno gafanhoto? Então vai ficar 720 mais 570 mais 340 mais 210 mais 66. 1906 dividido por 100. Caiu por terra, né? 19,06. Acabou! Letra C de casa. Tá na tela a questão, olha só. Questão aí, ó. Coloquei a foto, desculpa a qualidade da imagem, gente. Foi no dia da prova, releva. O número Z, ele tem um argumento θ igual a 5π sobre 6, tá legal? E o módulo de Z, ele é igual a 6. Conversão de parte trigonométrica para parte algébrica. Lá na revisão, se você acompanhou a revisão aqui do canal, beleza? Você viu que eu falei o contrário, né? Algébrico para trigonométrico. Então, pô, sucesso garantido. Quem pegou a visão, pegou. Se liga, gente. O número complexo na forma algébrica, ele é A mais BI. Tá legal? A mais BI. E aí é bem de boa, porque o A, cara, ele é o módulo de Z, beleza? Vezes o cosseno do ângulo. Tá, beleza? E o B, ele é o módulo de Z vezes o seno do ângulo. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Você tem ali o módulo, forma o θ. Você tem o valor do A e você tem o valor do B no plano de Argand-Gauss. É só você jogar ali razões trigonométricas no triângulo retângulo, filhão. Tranquilo. Só que olha só, 5π sobre 6. 5 vezes... 5π sobre 6. 5π sobre 6. Se você botar para grau, π vai ficar 180. Vapo vai ficar 5 vezes 18 dividido por 6 vai dar 3, né? 5 vezes 30, que é igual a 150. Aí lembra lá do ciclo trigonométrico, né? O 150, pequeno gafanhoto, presta atenção. Você tinha aqui o 30 graus, e aí você tinha 30 para cá, formava o nosso glorioso arco de 150. Ele tem o seno igual o de 30 e o cosseno simétrico. Beleza? Então, você tinha que lembrar ali da relação, ou se você já lembrasse direto, cara, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Então, ó, o nosso A vai ficar o módulo, que é 6, vezes o cosseno de 150. Fala, galera, então vai ficar... Pera aí, gente. Pera aí que minha live deu play aqui sozinho. Minha live deu play aqui sozinho, mano. Calma aí. Tomei até um susto aqui, cara. Que é isso, cara? Tomei até um susto. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Aí vai ficar 6 vezes o cosseno de 150, gente. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Vapo. 3 vezes raiz de 3 negativo, né? Menos 3 raiz de 3. E o B vai ficar 6 seno de 150. Seno de 150 é igual ao seno de 30, que é meio, né? 3. Então, nosso número complexo Z é o A, que é menos 3 raiz de 3, mais o BI, mais o 3i. Então, menos 3 raiz de 3 mais 3i, letra A de aprovado. Opa, bonitinha essa também. A de aprovação. Fala, pequeno gafanhoto! Mais uma questão da EA resolvida para você da primeira prova de 2021. Questão de PG muito clássica, muito bonita. Sem muitas delongas, vamos logo para esse enunciado aí que está dizendo o que para você? Ó. Seja a PG, ao somar o quinto e o sexto termo dessa PG, tem-se... Cara, tem nem muito o que discutir. Eu tenho a minha PG aqui, que no caso ela vale,
Primeiro termo 24, aqui 36, 54, por aí vai embora. O que você vai precisar aqui? Encontrar a sua razão, beleza? Aquele termo constante que você vai multiplicando para encontrar o termo posterior. Para você encontrar a razão de uma progressão geométrica, é tranquilão, pequeno gafanhoto. Pega dois termos consecutivos e divide o segundo do primeiro. Por exemplo, aqui, ó, 36 dividido por 24 vai me dar o valor da razão. Obviamente que eu vou dar aquela simplificada, né? Porque a gente não pode deixar o inimigo agir. Vou dividir em cima e embaixo por 6. Quando eu divido 36 por 6, dá 6. Quando eu divido ali 24 por 6, vai dar 4. Aí você observa que dá para simplificar novamente por 2. Então vamos ficar com 3 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Pô, Michael, dava para simplificar por 12 direto. Dava para simplificar por 12 direto. Eu bisonhei ali. E aí, cara, você tem uma forma de fazer isso aqui. Na verdade, você tem duas formas, né? Qual é a primeira forma, talvez, que o aluno tenha feito isso daqui? No braço, ele pegou ali, ó, 54, multiplicou por 3 sobre 2, achou o quarto termo, né? Pegou ali o próximo, multiplicou por 3 sobre 2, beleza? E achou ali o quinto termo, depois multiplicou no braço de novo, tá legal? Era uma opção. A outra opção, talvez, que fosse melhor para você utilizar nisso daí, era usar o glorioso termo geral. Beleza? O nosso glorioso termo geral. Por quê? Porque o termo geral ele fala que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A1 é o primeiro termo, Q é a razão. Então, se eu quero, por exemplo, encontrar o meu A5, ele vai ser o meu A1, que é 24, vezes a razão, que é 3 sobre 2, tá legal? Elevado a 5 menos 1. Então, eu vou ficar com 24. E aqui, 3 sobre 2 elevado a 4. 24, 3 sobre 2 elevado a 4 é o 3 à quarta sobre o 2 à quarta. Tá beleza? Tranquilo? Então, vai ficar 24, 3 à quarta é 81, que é 3 vezes 3 vezes 3. E 2 à quarta é 16. Se você quiser, para evitar a fadiga, você simplifica o 24 com 16 por 8, tá beleza? Que aí fica bem mais tranquilo de você trabalhar. Então, quando você faz essa simplificação aí, ó, por 8, 24 por 8 vai dar 3, 3 vezes 81, 16 dividido por 8 vai dar 2, tá beleza? Então, você vai ficar ali com 81 vezes 3, que é o nosso glorioso 243 sobre 2. O A6, cara, é molinho, é o A5 vezes a razão. Como assim, Michael? Faz de novo o termo geral. Aí não, pô, aí não. Pega o A5 e multiplica pela razão, porque o A6 é logo quem vem depois. Senão você vai dar mole pro inimigo. Então, o nosso A6, ele vai ser igual a 243 sobre 2 vezes a razão, que é o quê? 3 sobre 2. Beleza? Então, você vai ficar aqui com 243 vezes 3, vai me dar como resultado, 243 vezes 3, 729. Tá beleza? E 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Ele quer a soma. Ele quer a soma. Então, eu tenho que somar o 243 sobre 2 mais o 729 sobre 4. Vai ter que tirar o MMC, denominador comum ali vai ter que ser igual ao 4, né? Porque o 4 é múltiplo de 2. Então, denominador comum é o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 4 dividido por 1 dá 1. 243 multiplicado por 2 vai ser igual a 486, somado com o 729. E aí, ó, 486 somado com 729 vai te dar, adivinha o quê? 1.215 sobre 4. Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Michael aqui com mais uma questão para você. E olha, essa questão de geometria tirou aí os cabelos de muitos candidatos, mas tem um bizuzinho muito bonito para você resolver nessa questão que é sensacional. Ó, ele fala que é um triângulo, tá beleza? Onde o ângulo A é 60 graus. Tranquilo, beleza. E ele quer saber o valor de FD, ou seja, ele quer saber esse valor aqui, ó, que eu coloquei de verdinho. Tranquilo? Para isso, você tem que ser um pequeno gafanhoto audaz. Como assim, Michael, um pequeno gafanhoto audaz? Preste atenção. Se você prestar atenção nesse triângulo que eu estou colocando de laranja para ti, você vai ter o seguinte, ó. Esse lado aqui vale 6. E aqui também, ó, do A até o D vale 6. Então, esse meu lado aqui
também vai valer 6. Pô, Maicon, mas de onde tu tirou isso? Simples, ó. Como esse triângulo ACD, ó, ACD, que é o laranja, ele é isósceles, porque aqui é 6, aqui é 6, os ângulos aqui precisam ser iguais. Como eu já estou com 60 aqui, os outros dois ângulos, para serem iguais, obrigatoriamente precisam ser o quê? 60 também. E aí, se os três ângulos são iguais, todos os lados são iguais, né? Então, temos o triângulo equilátero. Show de bola? E aí, a grande sacada que vai vir aqui é o seguinte, ó. Esse segmento BE dividiu o lado oposto em duas partes iguais. Esse segmento CD também dividiu o lado oposto em duas partes iguais. Ou seja, esses segmentos são medianas. Tá legal? São medianas. E se eles são medianas, isso aqui é o encontro das medianas, que é o que a gente chama de baricentro. Tá, beleza? E o baricentro, ele tem uma propriedade muito bonita, que é o quê? Ele divide o segmento na razão 2/1. Como assim, Maicon? Se aqui vale 6, então ele vai dividir isso aqui de forma que o primeiro pedaço é o dobro do segundo pedaço. Tá legal? É a propriedade do baricentro. Então, se tudo vale 6, ó, esse pedaço vale 2 e o outro vale 4. Direto. Aqui vale 4 e aqui vale 2, porque esse pedaço tem que ser o dobro. Ele divide o segmento na razão 2/1. Tá legal? Então, pensa que você tem um segmento que você divide em 3 partes iguais. Tá beleza? Em 3 partes iguais. Então, ele divide em 2/1. Show de bola? Então, se eu tenho 6 em 3 partes iguais, eu teria ali 2 para cada parte. Duas partes dessa dá 4, com a outra parte 2. Somando tudo dá 6. E aí, direto, você encontrar que esse FD ali, ele era direto 2. E aí a questão saía de maneira tranquila. Sem isso, dá uma dor de cabeça. Eu confesso para você que eu nem tentei fazer de outro jeito, porque eu já vi ali na malícia que acontecia a propriedade do baricentro e saía tudo de boa. Tranquilo? Vamos lá, pequeno gafanhoto. Mais uma questão da prova da EA resolvida para você. Questão de polinômio muito bonita. Vem comigo no enunciado que não tem caô não. Olha só. Sejam A e B os restos das divisões desse polinômio bonitinho que eu estou pintando aí para ti, por respectivamente x mais 2 e x menos 3. Dessa forma, pode-se afirmar que questão com aplicação direta do nosso glorioso teorema do resto. Como assim, Maicon? Olha só, eu tenho o polinômio p de x, vou escrever ele aqui de novo, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 6. Como ele quer saber o resto da divisão desse polinômio pelos polinômios, aí tem o x mais 2 e o x menos 3, e esses dois polinômios são polinômios de grau 1, cara, não tem caô. Segue o passo a passo do Maicão aqui que vai dar tudo certo. Primeiro, ó, pega o primeiro polinômio e iguala a 0. Show? Você vai encontrar que o x ele é igual a menos 2. Guarda esse valor no seu coração, tá belezinha? Depois, pega o segundo polinômio e iguala a 0. Você vai encontrar que o x ele é igual a 3. O que você tem que fazer agora? Pegar esses valores aí e colocar dentro do seu polinômio. Quando você faz isso, você vai estar encontrando o resto. Caramba, Maicon. Então, se eu pegar um polinômio e dividir por um outro polinômio de grau 1, é só pegar aquele polinômio de grau 1, igualar a 0, pegar esse valor e tacar no polinômio? Exato, exatamente. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai calcular o P de menos 2, ou seja, onde tem x eu coloco menos 2. Você vai ficar com menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 6. Tá legal? Vai com calma e paciência para não deixar o inimigo agir, ó. Menos 2 ao cubo é o quê? Menos 8, tá beleza? Menos 3 vezes, quanto que dá o menos 2 ao quadrado? Menos 2 vezes menos 2, dá 4 positivo. Menos 4 vezes menos 2, mais 6. Tá, beleza, Maicon. Vai ficar P de menos 2 é menos 8, menos com mais na multiplicação dá menos. 4 vezes 3 dá 12. Menos com mais ali dá... Menos com mais, menos com menos, né? Menos com menos dá mais, tá legal? E aqui mais 6. Bonitão, né? Olha que isso aqui é bonitão, porque eu tenho 8 positivo com 8 negativo. Vapo, cortou. Executamos, beleza? Então daí, você vai ficar com menos 12 mais 6, menos 6. Bonitinho. Esse é o resto do polinômio dividido por x mais 2. Agora, você vai calcular o nosso glorioso P
de 3. Ah, P de 3, Maicon. Quando você calcular o P de 3, agora você substitui o x por 3 lá no meu polinômio. Então vai ficar 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 6. Então o nosso glorioso P de 3 ele vai ser igual a quanto? 3 ao cubo, que é 27. Olha o bizu, olha o bizu. 3 ao quadrado é 9. Tá legal? 3 ao quadrado é 9. Vezes 3, 27, mas tá com menos antes. Vapo. Vai ficar menos 27. E aqui vai ficar menos 12 mais 6. Olha que bonitinho, olha que formoso. Cortou. Beleza, Maicon. Então, o P de 3 é menos 12 mais 6. Caiu por terra. Menos 6. Tá legal? Então, o resto que ele chamou de A, né? Ele falou que A é o primeiro resto, B é o segundo resto, eles deram o mesmo valor. Então, o A é igual ao B, pequenino gafanhoto. Se o A é igual ao B, você corre pro abraço e marca a letra A de aprovado. Não tem como, beleza? Não tem como. A de aprovação. Fala, meu pequeno gafanhoto. Mais uma questão da prova da EA resolvida. Uma questão de trigonometria, você vai ver que vai trabalhar com outros conceitos ali, mas, cara, quem pegou o bizu, pegou, porque essa questão cai por terra num bizu do triângulo egípcio, tá beleza? Vamos lá para a resolução, que diz o seguinte, ó, ABC é um triângulo retângulo em A, onde B vale 60 graus. Se o perímetro do triângulo vale isso, a hipotenusa mede, pontinho, pontinho. Pega la visão, pequeno gafanhoto. O triângulo é retângulo. Só que ele é um triângulo retângulo com ângulo de 60. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo precisa ser igual a 180 graus, ó, eu já sei que um é 90, um é 60 que ele falou, o outro só pode ser 30. E esse triângulo aí é o glorioso e poderoso, já conhecido triângulo egípcio, visto de outros carnavais aqui no Praticando Matemática. Tá show? E aí o triângulo egípcio, se você não lembra, a gente pode fazer seno, cosseno e tangente e tal, mas eu vou fazer pela resolução do triângulo egípcio. Vou chamar a hipotenusa de 2x. E aí já é clássico. Quem está na frente do ângulo de 30 é a metade da hipotenusa, que se eu chamei de 2x, a metade vai ser x. E quem está na frente do ângulo de 60 é a metade da hipotenusa raiz de 3. Então aqui é x raiz de 3. Se o cara lembrasse dessa jogada do triângulo egípcio, essa questão ficava muito mais amigável para ele, tá beleza? Ficava muito mais tranquilo. Maicon não lembrava, jogava seno, cosseno ali, tranquilo, caía pro braço e você vai ser feliz. Show! Fazendo a conta aqui, ó, perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, x mais 2x mais x raiz de 3 tem que ser igual àquele perímetro que a questão deu, que é o quê? 9... que multiplica a raiz de 3 mais 1. Show de bola? Sendo que x mais 2x dá 3x. E aqui vai ficar mais x raiz de 3. É igual a 9, que multiplica raiz de 3 mais 1. Beleza? Só que a gente precisa do valor da hipotenusa, que eu chamei de 2x. Então, vamos encontrar o valor do x. Para isso, eu vou colocar o x em evidência aqui. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3. E aqui 9, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Show? Como eu estou tentando encontrar o valor do x, eu tenho que isolar ele. Então, o que vai acontecer aqui? X fica sozinho, eu vou ficar com 9, que multiplica raiz de 3 mais 1, dividido por 3 mais raiz de 3. Beleza? E aí, agora você cai numa racionalização, caso clássico, né? Multiplica em cima e embaixo pelo denominador, com o sinal trocado. Tá belezinha? Tá belezinha. O 9 eu vou deixar de stand-by. Eu vou me preocupar primeiro com aquelas outras partes ali, ó. Então, ó, raiz de 3 vezes 3 vai ficar quanto? Vai ficar 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos. E raiz de 3 vezes 3 dá raiz de 9, que é 3. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. Na parte de baixo, é clássico dessa racionalização, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Show? Cortei aqui, cortei aqui. Vou ficar com 9. 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 vai me dar o que de resultado? 2 raiz de 3. Tranquilo? 3 ao quadrado, ó, presta atenção, pequeno gafanhoto. 3 ao quadrado dá 9. E aqui vai dar
3. Então, 9 menos 3 vai dar 6. Então, aqui ficou 6, tá legal? Simplifica aqui. Vai ficar 9 raiz de 3. 6 dividido por 2 dá 3. Simplifica de novo. 3 raiz de 3. Não se emociona não e marca a letra B, porque do jeito que eu fiz a questão aqui, eu chamei a hipotenusa de 2x, tá? Então, nossa hipotenusa aqui é 2 vezes 3 raiz de 3, que dá quanto? 6 raiz de 3, aí vai bater certinho com a nossa gloriosa letra D. Vamos lá, pequeno gafanhoto. Resolução de mais uma questão da primeira prova da EA de 2021 na parte de matemática. Sem muitas delongas, vamos juntos para esse enunciado que diz o quê? Ó? Questão de geometria espacial. E ele fala que em uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, então, ó, ao despejar toda essa água num tubo cilíndrico, ela vai atingir uma altura de pontinho, pi centímetros lá no tubo, beleza? Então, como é que a gente vai poder fazer essa questão aqui sem medo de ser feliz? Eu vou colocar aqui mais ou menos os desenhos, nem precisava, mas é só para a gente poder relembrar aqui alguns conceitos, né? Então, se você tem um cubo de aresta A, o volume desse cubo, eu vou chamar de VC, tá beleza? É aresta ao cubo, tá beleza? Então, o volume do cubo, aresta ao cubo. Se você tem um cilindro, tá beleza? Se você tem um cilindro, onde esse meu cilindro, ele tem raio R, tá beleza? E uma altura que eu vou chamar de H, o volume do cilindro, que eu vou chamar de VC, com I, né? VCI, ele é área da base, então ele é área da base vezes altura. Então, o volume do cilindro vai ser π R ao quadrado vezes H. O que a questão está te falando? Que o volume da caixa cúbica, ele coloca no cilindro. Então, ele pega o que eu consigo colocar nessa caixa cúbica e joga dentro do cilindro. E aí, essa água, né, que ele coloca aqui no cilindro vai atingir uma determinada altura. E é isso que você quer descobrir. Então, para isso, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume do cubo. Porque a aresta ele me deu. Então, o volume do cubo é 10 ao cubo. E aí, quem é 10 ao cubo? É 1000. Beleza? 1000 centímetros cúbicos. É esse volume. Esse volume aí, pequeno gafanhoto, esse volume aqui é o mesmo volume que eu vou colocar dentro do cilindro. Pegou a visão? Então, você vai pegar ali, ó, π R ao quadrado vezes H precisa ser igual a 1000. Caramba, Maicon, acabou a questão aí, Por quê? Você vai ficar com π, o raio do cilindro, a questão te falou que vale 5, então vai ficar 5 ao quadrado, vezes a altura é igual a 1000. Sendo que 5 ao quadrado é 25, beleza? E aí 25 vezes π vai dar 25π, vezes a altura é igual a 1000. Show de bola, Maicon. Como eu preciso do H, é isso que ele está perguntando, qual é essa altura? O nosso glorioso H vai ser 1000 dividido por 25π. Acabou, Maicon, acabou. Por que acabou? Porque, olha só, 100 dividido por 25 dá 4. Repete aquele zero ali. Então, você vai ficar com 40 sobre π. Beleza? Eu peguei esse 100... Dividir com 25, como se fosse fazendo uma simplificação, né? 100 por 25 dá 4, ficou um zero ali em cima ainda, 40 sobre π. Ele queria que você completasse justamente isso aí, ó, pontinho, 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 sobre π centímetros no tubo. Então, a gente achou que a nossa altura é 40 sobre π centímetros, e aí basta você correr pro abraço e marcar a nossa gloriosa letra B. Pegou a visão? Olha, gafanhoto, professor Michael aqui trazendo para vocês mais uma questão da prova da EA resolvida. Vem comigo que é uma questão de análise combinatória muito legal, então sem muitas delongas, vamos para o enunciado que diz o quê? Olha só, se 8 alunos do curso de formação de sargentos da EA entrarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja que o aluno mais alto fique no início da fila, então, um número de formas diferentes para fazer essa formação. Questão clássica, mas clássica de quê, pequeno gafanhoto? Permutação, beleza? Então, como é que funciona aqui, ó? São 8 alunos, então eu vou colocar 8 tracinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá beleza? Mas nós temos uma restrição, meu pequeno gafanhoto. Aqui precisa ficar o candanguinho mais alto.
Show de bola? Então, a fila começa com o aluno mais alto. O que você vai ter logo depois? Que os outros 7 alunos eu preciso alocar em 7 espaços. Opa, 7 alunos em 7 espaços. Estou utilizando todos os elementos. A dica é permutação. Então, uma forma de você fazer essa questão é você ter ali, ó, permutação simples de 7 elementos. Por quê? Eu quero colocar 7 pessoas em 7 espaços. Caramba, Maicon, saquei. Entendi. Então, a brincadeira toda ali vai estar falando de permutação. É, porque ele travou o primeiro candango da fila e os outros 7 você pode montar de maneira diferente. Só o primeiro que é travado. Daí você vai ter ali, ó, que a permutação de 7 é o quê? 7 fatorial. E quem é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você já manja de análise combinatória, você sabe que essa brincadeira aqui é 120, né? Que é o 5 fatorial. Beleza? E 7 vezes 6, 42. Então, basta você fazer 42 vezes 120 para você encontrar o nosso glorioso e poderoso 5040, tá legal? Mas, olha só que interessante. Essa não é a única forma de você fazer essa questão, tá beleza? Você tem outra forma de fazer essa questão também, que é fazendo o quê? Pensa comigo o seguinte, ó. O daqui tá travado. Então, eu teria 7 pessoas para escolher para essa posição. Eu teria 6 pessoas para cá, porque uma já foi escolhida. 5 para cá, e aí sucessivamente você vê que vai cair exatamente aqui. Só que aqui eu estaria utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, independente da forma, o negócio é você acertar a questão, beleza? Vamos lá, pequeno gafanhoto, mais uma questão da EA resolvida. Dessa vez uma questão de progressão aritmética, um probleminha de PA. Muita gente se enrolou, mas você vai aprender como é que resolve essa brincadeira agora, tá legal? Vem comigo no enunciado que diz o quê, ó? Pedro é um tenista profissional que vem treinando com 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, cada dia de treino ele fará 5 saques a mais que no dia anterior. Opa, interessante isso daqui, hein? Se o objetivo do Pedro é alcançar 180 saques, ele vai conseguir isso no pontinho dia. Beleza. Cara, olha que questão bonita, formosa, cheirosa de progressão aritmética. Questão clássica para você amassar. O que está acontecendo aqui? No primeiro dia, ele faz 120. No próximo dia, ele vai fazer 125. Por quê? Porque ele faz 5 saques a mais que no dia anterior. E depois ele vai fazer 130. E depois ele vai fazer 135. Até que ele chega num dia que ele vai fazer 180. Você vai ficar fazendo isso no braço? Eu sei que na prova muita gente fez isso, mas obviamente quem é aluno do Praticando Matemática não deu esse mole, não deu. Sabia que era para aplicar o termo geral da progressão aritmética ali, tá legal? Então observa, ó. Se eu tô sempre somando 5, progressão aritmética, onde a sua razão, que é esse valor aí, é justamente quem? 5. Tranquilo? Ele quer saber qual é o dia que ele faz 180 saques. Então, qual é o termo, né? O AN. Beleza? Ele quer saber. Ele sabe o valor, que é 180, mas não sabe a posição daquele termo. São coisas diferentes. O valor e a posição. Ah, Michael, entendi. Saquei. Todas as peças se encaixaram. Então, agora, tudo faz sentido. Por que tudo faz sentido? Porque você vai aplicar ali o nosso glorioso e poderoso termo geral da progressão aritmética, tá beleza? O termo geral da progressão aritmética ele é o quê? AN é o quê? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Show? É isso que a gente vai utilizar e vai matar a questão ali. Porque o AN é o 180, né? Que ali no caso é o último termo. Então aqui vai ficar 180. O A1 é o primeiro termo, que no caso vale 120 mais N menos 1 vezes a razão, que é justamente esse valor aqui, ó. A razão é o nosso glorioso 5. Show? Vou passar o 120 já para o outro lado, dando aquela subtraída bonitinha. Tá legal? E vou pegar o 5 que tá aqui e vou mandar uma distributiva marota. Aí sim, hein, Maicon? 5 vezes N, 5N. 5 vezes menos 5, menos 5. 180 menos 120, pequeno gafanhoto, é igual a 60. Show? Mas aí, ó, o 5 eu já vou passar para cá, ele vai vir trocando o sinal, então eu vou ficar com 5N é igual a 60. Ih, rapaz, sucesso, hein, Maicon?
65 é igual a 5n. Então, o meu n ele vale 65 e o 5 vai dividindo. 65 dividido por 5 é igual a 13. Então, o meu n é igual a 13. Esse cara aqui é o A13, tá beleza? Então, no 13º dia, ele faz essa brincadeira aí, letra C. Fala, meu pequeno gafanhoto, mais uma questão aqui de matemática da prova da EA para você resolvida. Questão muito legal, porque é uma questão de definição de função. Sem muitas delongas, vamos para esse enunciado para a gente ver o que vai sair aí, né? Olha só, o que a questão está te falando? Que em uma função f de A em B, onde o conjunto A, que é o domínio, né? O primeiro conjunto é o domínio, o segundo conjunto é A e I. Não, é o contradomínio. Você ia falar a imagem, né? Não tem nada a ver. Ele tá falando que o contradomínio são os números reais, tá beleza? Aqui o meu R saiu meio zoado, aquele R cortadinho dos reais. Aí ele fala, assinale a alternativa que apresenta todos os pontos de um possível gráfico de F. Então, você tem o conjunto A, você tem o conjunto B. Aí o A, ele possui o 0, ele possui o 1, ele possui o 2, ele possui o 3 e ele possui o 4. Tá beleza? Conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4. Para ser função, você lembra qual era a definição? Todo mundo daqui vai mandar uma flecha para lá, ou seja, ninguém aqui fica forever alone, ninguém aqui fica sozinho. Show? Vai mandar uma flechinha para lá e todo mundo aqui é fiel. Todo mundo só manda uma flechinha para lá. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Vamos analisar alternativa por alternativa. Ó. Na letra A, ele está falando que você vai ter 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. O 0 estaria mandando uma pancada de flecha. Pode isso, pequeno gafanhoto? Não. O 0 pode ser safado? Não. Não pode acontecer isso. Ele já falou que era função. Então, isso aí não pode acontecer. Beleza? Show de bola? No segundo exemplo, ele está falando ó, que o 0 vai no 0, o 1 vai no 0, o 2 vai no 0, o 3 vai no 0 e o 4 vai no 0. Tá beleza? Então, ele mandou o seguinte. Ele falou que todo mundo ó, manda flecha para lá. Todo mundo aqui arrumou alguém e arrumou um alguém só. Tá beleza? Agora, olha a letra C. 0 vai no 0, 1 vai no menos 1, 2 vai no menos 2, 3 vai no menos 3. Sendo que o 4 ficaria sozinho com essa configuração aqui. E não pode ficar ninguém sozinho. Então, a letra C não pode acontecer. E olha aqui, ó. 0 vai no 1, 2 vai no 3, 4 vai no 5, 5 vai no 5. Tem nem 5 aqui, cara. Tem nem 5 no domínio. Obviamente que isso aqui não pode. A única que atende a condição, os únicos pontos que atende a condição de ser uma função, né? Para poder ser uma função pela nossa definição, é o da letra B de bola. Pegou a visão? Questão muito bonita, muito legal. Espero que você tenha entendido a definição. Cara, outras questões dessa prova da EA maravilhosas estão resolvidas aqui na playlist. Eu vou colocar aqui para você também assistir. E se você quer o Bizu Master, a matemática do zero para a prova da EA, o link está na descrição, o meu curso Bizuradaço de matemática, o método definitivo para você aprender de uma vez por todas essa matéria que está derrubando cada vez mais candidatos, beleza? Curtiu? Tamo junto, Deus te abençoe, te espero no próximo vídeo, na próxima aula aí. Fui!